Então, agora para o nosso último bloco, Bruna, muita gente fala, né? A gente, inclusive no curso, vem ficando bastante na parte de manufatura. Falamos de alguns exemplos, algumas outras coisas de outras áreas, né? Mas bastante em cima da manufatura. Como é que você enxerga esses programas de ideia, esses programas de Kaizen em outras áreas? Por exemplo, uma área administrativa, ou uma área de TI, ou até mesmo uma área de compras, né? Faz sentido ter isso? Eu tenho um projeto de melhoria em compras, de um Kaizen de compras, né? O comprador arranjou um jeito de renegociar e pagar um pouquinho mais barato. Isso é um Kaizen, isso é o trabalho dele. Como é que você vê essa aplicabilidade, né? O que você já viu de coisas que, assim, pô, realmente dá certo em área administrativa? Tá. Primeiro, eu acho que programa de ideias tem que ser para todos, tá? Então, inclusive área administrativa. E para que ele exista, eu preciso ter as ideias, que são super Uhum, válidas, né? A diferença é que eu trabalho com informação, né? Com papéis de suporte. As áreas administrativas são áreas de suporte, mas que não deixam de ter as burocracias e os desperdícios desde movimentação até desperdício, que são os mais conhecidos. Retrabalho, processamento, conhecimento, espera, né? Os que mais acontecem uhum, no, na área administrativa, tá? Então, você tem exemplos, por exemplo, em Comex, de redução de custos com aluguel, locação, demurrage, enfim, uhum, que você pode fazer um projeto, que é um caso da empresa que eu trabalho, um projeto de redução de custo, um projeto Seis Sigma, e aí você estabelecer um processo, na verdade, foi olhar para o básico e ver o que está fazendo certo e manter, o que não está fazendo de legal e reorganizar entre o time, retreinar, né? E aí você padroniza o processo e você evita aí 2,5 milhões em 2 anos, um ano, de gastos, que é dinheiro do caixa, né? uhum. Porque é despesa, né? Despesa com demurrage, por exemplo. No caso de compras que você disse, né? Isso é sempre muito polêmico, né? Kaizen de Aham. compras, porque faz parte da área de compras reduzir contratos com fornecedor. Ok, é um dos objetivos da área, assim como deve ser objetivo de toda a empresa você reduzir assim, despesa ou melhorar processos, tá? Então, Uhum. compra está fazendo a parte dela, é que o efeito é maior, né? Porque ele tem um fornecedor de embalagem, por exemplo, onde ele faz uma melhoria na embalagem, ou ele troca apenas um fornecedor e ele tem uma redução de custos gigante. Para algumas empresas, apenas a troca do fornecedor, de você trocar do fornecedor A para o B, e você tinha um orçamento de 100 mil, e trocando para o B, você vai gastar 80, você teve 20 mil de redução de custo com relação ao orçamento, ao budget, isso para algumas empresas é um Kaizen, é um saving, um gasto evitado, e é um Kaizen, tá? Do meu ponto de vista, você tem um fornecedor de refeição, aí você está fazendo um Kaizen lá com fornecedor de refeição para você conscientizar todos os usuários a reduzir os desperdícios de comida. Com isso, você vai reduzir a compra de alimentos, né? Porque você vai Uhum. desperdiçar menos, vai jogar menos no lixo, vai comprar menos. E aí você consegue reduzir 30 mil ao longo do contrato. Isso é um Kaizen efetivo, que eu reduzi desperdício com comida, né? A superprodução, né? Eu tive um desperdício efetivamente reduzido. Mas que é muito polêmico esse ponto, justamente porque é inerente à função ou não é. Para mim, o conceito de Kaizen é muito simples, né? Toda mudança para melhor, que reduz um dos 7 desperdícios e tem como consequência a melhoria da segurança, qualidade, produtividade, entrega, que é o lead time, ou custos, tá? Se foi nessa linha, é um Kaizen, independente da área que executa, tá bom? Agora, exemplo de Kaizen na área de TI, por exemplo, que a gente pode citar. Você tem um lead time de atendimento interno. Então, você abre um chamado lá para arrumar o seu e-mail que não está funcionando, e aí você tem uma redução, aí você é atendido normalmente em 48, 72 horas, e você tem uma redução para você ser atendido em 8 horas. O que eles fizeram?
eles melhoraram o sistema de chamados, ou eles treinaram todo mundo para que todo mundo saiba mexer melhor no e-mail, operar melhor o e-mail, ou realmente tinha um problema técnico, eles trabalharam junto ao fornecedor, né, para entender esse problema técnico e resolver de uma vez por todas. Então, isso não foi só uma rotina da área de TI para resolver um problema técnico de manutenção de e-mail, mas eles fizeram uma melhoria que vai reduzir o lead time do chamado de forma consistente. Então, não melhorou só o meu, melhorou a empresa como um todo. Então, se a média era 72 ao ano de todos os chamados e passou para 8 horas, alguma melhoria foi feita, né? No mesmo quantidade de chamados. Então, isso é melhoria também, tá? Então, pode ser feito sim. Aí falamos de melhoria em compras, falamos de melhoria em Comex, falamos de melhoria em TI. Então, todas essas são melhorias. A diferença de sistema Lean Office para Lean Manufacturing é que no Manufacturing eu consigo medir, né, o trabalho das pessoas, a performance. No Office eu não consigo. Então, no Office você mede pelo quê? Eu já estabeleci em uma área de garantia de qualidade, por exemplo, junto com o time, que uma das formas da gente medir o time, a produtividade, era assim, quais são os principais processos que têm que ser entregues, tá? E aí, se eles estão sendo entregues, isso acompanhar diariamente, na reunião diária deles. Então, é uma área office, não é uma área produtiva, do ponto de vista de controlar capas e procedimentos e eventos de qualidade, enfim. E é uma área, comparando com uma área produtiva. Então, como que eu medi a performance, a produtividade deles? Através do que eles tinham que entregar. Assim como numa área de Comex, os processos de importação, numa área de compras, quantidade de pedido de compras, tá? Você não consegue ser exatamente específico, né? Porque tem Unidades, muita hora. variação, né? Tem muita variação do que é o tempo gasto com o processo de compras. Às vezes o cara ele fez um e não fez dois porque ele chegou muito mais cabeludo, assim, foi. Isso, tem interrupção também, né? Você tá numa mesa, chegam pessoas a toda hora, telefone, Skype, WhatsApp, então tem muita interrupção e isso atrapalha a sua produtividade. Mas eu acho que você consegue estabelecer, sim, um nível aceitável de produtividade relacionadas a atividades que são feitas iguais da mesma forma todos os dias, tá? Por exemplo, emitir pedidos de compras de produtos indiretos. Se você não tem que ficar pesquisando, fazendo reunião com o fornecedor, que também faz parte do processo, e que você pode olhar isso num fluxo de valor maior, mas olhando só a fatia, emitir pedido de compra no sistema, você consegue estabelecer um tempo médio aí sim, para uma unidade de produto, de serviço, para 10 unidades, né, para 10 linhas de produto ou serviço que tenham nesse sistema. Tá? E Essa aí fica questão mais fácil de você enxergar a melhoria. essa questão da medição fica um pouquinho mais complicada, né? Até dá para a gente chegar nisso. Ou até mesmo medições diretas, né? Eu lembro de projetos de produtividade em áreas administrativas que ia direto na hora extra, né? Puta, eu não quero ter hora extra e a demanda nossa vai continuar mais ou menos parecida dentro da variação normal dela e a gente mede ali na hora extra, né? Isso também, né? Então, pegar esse exemplo de compras que a gente estava falando. Então, se você consegue estabelecer um nível aceitável, você consegue estabelecer uma meta de hora extra para que você consiga reduzir para X, depois reduzir só no banco de horas, e depois realmente ter a redução efetiva desse tempo a mais, né, de trabalho. Por quê? Porque você melhorou o processo de emissão, você viu que, peraí, 10 minutos para emitir um pedido, mas o conceito que eu tenho são 7 minutos. Então a meta vai ser 7. Então você vai ter que melhorar, vai ter que fazer alguma coisa para você reduzir esses 3 minutos. E aí, com isso, você consegue reduzir no tempo final. Mas sim, tem inúmeras oportunidades em área administrativa. Não é diferente implementar programa de ideias em área administrativa. Elas só vão mudar a forma como a gente mede. Eu acho que a métrica é o ponto que mais muda, mas que elas existem e são inúmeras, existem. Sim, e dá para a gente trabalhar bastante. E o programa de 10 seria o mesmo, que é o que a gente faria e a minha experiência atual e anterior fez. Então, todo mundo participa do programa, um analista
e um engenheiro de manutenção e um operador, tá? Todo mundo participa do programa e através dos critérios de avaliação de cada ideia, você consegue deixar o programa mais nivelado no sentido de, um analista vai ter mais chance que eu. Não. O critério vai trazer esse nivelamento para você com relação das ideias e de onde elas vêm. Não, perfeito, Bruna. Acho que esclareceu muito bem. Queria agradecer novamente a sua presença aqui para dar essa entrevista para a gente aqui pela quarentena. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado e espero que contar com você aí para as próximas. Até Pode mais, Bruna. contar. Espero que vocês tenham aproveitado também o curso e estou disponível se quiserem mandar mensagem, compartilhar alguma dúvida ou alguma experiência, a gente trabalha junto aí. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.